Vamos lá então, pode ir, Vitor. Boa noite, queridos, estamos aqui mais uma vez na nossa escola dominical online. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesta noite. Não deixe de compartilhar o link, não deixe o seu like, não pode deixar, não pode esquecer. Você está assistindo, esquecendo de deixar seu like. Isso ajuda a igreja, abençoa a igreja a chegar em outros canais, ajuda a propagar o evangelho e o nome da Igreja Presbiteriana de Niterói para ajudar cada vez mais o nosso canal. Convido você a curvar a sua cabeça, nós vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, na Tua presença nos colocamos, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, para aprendermos um pouco mais de Ti, para se chegarmos um pouco mais a Ti e levar outras pessoas a se chegarem mais próximas de Ti também. Ó Deus, guarde o Teu servo que irá ministrar essa aula. Guarde, Senhor Deus, a sua família. Que tudo que ele possa fazer seja para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Abra comigo aí a carta ao Timóteo, segunda carta ao Timóteo, Timóteo 2, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, o que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que esse texto das Sagradas Escrituras possa nos mostrar que precisamos cada dia mais aprendermos de Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o nosso grupo de louvor. Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos, aquele que foi pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Jesus, igual não há. Jesus, nome igual não há. Jesus, nome igual não há. Jesus,
nome pra sempre seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome pra sempre. Jesus, nome igual não há. 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 Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome pra sempre. Seja adorado, engrandecido seu nome pra sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome pra sempre. Amém. Obrigado, grupo de louvor, louvando-nos ao nosso Deus. Convido o nosso irmão Wellerson, seminarista Wellerson. A nomenclatura agora está aumentando, a gente está difícil de acertar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? E que juntos possamos aprender um pouco mais de Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está aí em sua residência, nos assistindo pela internet. Para nós tem sido uma honra, uma alegria tremenda estar aqui para falar com os irmãos, dando continuidade aos estudos, né, que a gente começou semana passada, baseado nessa revista, Encontros de Jesus. Tem vários casos aqui, vários casos que são apresentados na palavra do Senhor, os encontros que Jesus teve com vários tipos de pessoas, em várias situações distintas, e um milagre foi operado na vida dessas pessoas. Então, o desejo do nosso coração é que você tenha um encontro com Jesus. Esse é o nosso desejo. E aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, que permaneçam firmes nele, em obediência à palavra dele, em obediência
ao que Ele requer das nossas vidas. 2021 seja o ano do seu encontro pessoal com Cristo. Esse é o nosso desejo. Um encontro pessoal. Não adianta a sua família ter um encontro, não adianta aqueles seus amigos terem um encontro. O nosso desejo é que você que está nos escutando, tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus e que Ele passe a ser o Senhor e Salvador da sua vida. Para a nossa meditação, ela se encontra lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 40 a 45. Esse é um encontro que Jesus teve com um leproso. A lepra não é muito a nossa realidade hoje, graças a Deus, em termos de doença, mas trazendo a lepra em termos de pecado, ela é mais que comum. Então, onde a gente escutar lepra, a palavra pecado pode ser associada. Então, a doença física da lepra, se não tiver extinta, tem pouquíssimos casos, mas em termos de pecado, são casos inúmeros, né? Então, Marcos 1, 40 a 45, o título é A Cura de um Leproso. Esse texto também foi retratado por Mateus e por Lucas, né, o doutor Lucas. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque Jesus veio ao nosso encontro. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus estendeu a mão. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus nos tocou. Muito obrigado, ó Deus, porque um milagre foi feito. Muito obrigado, Senhor Deus, porque vidas foram transformadas. Ó Deus, e muito obrigado, porque até hoje outras vidas podem ser transformadas. E é o que nós rogamos nesta manhã, Senhor. Encontros pessoais com Cristo. Limpeza completa de corpo, alma e espírito. Ó Deus, opera. Usa os teus servos, Senhor. Mas fala aos corações daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, e que precisam desse toque especial do Senhor Jesus em suas vidas. Fica conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um dos mais tocantes do Novo Testamento. Mais do que um fato, é um símbolo, um emblema da nossa vida. Esse texto mostra dois polos distintos. A miséria extrema a que um homem pode chegar. Esse texto mostra a dolorosa situação a que um ser humano chega. Ele é possível chegar. Esse certo homem da Galileia, ele começa a ter alguns sintomas estranhos no seu corpo. Um dia ele verifica que a sua pele estava ficando escamosa, cheia de manchas.
Talvez a sua esposa, assustada, recomendou ir ao sacerdote. Ele foi e recebeu o sóbrio diagnóstico: você está com lepra, está impuro, está imundo. Aquele homem volta cabisbaixo, se veste de trapo e, sem poder abraçar mais a sua família, retirou-se para uma caverna ou uma colônia de leprosos fora da cidade. A gente está vendo hoje a Covid, né? A Covid, quanta segregação ela causou. A gente teve que ficar isolado. Às vezes vê uma pessoa vindo, se essa pessoa espirra perto de você, já é um desespero tremendo. Imagina nessa situação de lepra, onde as pessoas diagnosticadas com lepra, elas precisavam ficar afastadas, elas precisavam ficar isoladas. E isso, enquanto não houvesse a possibilidade de cura, que era só em Deus que podia ter essa cura, essa pessoa tinha que viver isolada. Imagina o psique, imagina o emocional, imagina o coração dessa pessoa. Então os anos se passaram, a doença dele se agravou, agora desenganado, coberto de lepra, corpo deformado, porque a lepra deformava o corpo, aguarda num ostracismo social a chegada da morte. Só restava ele esperar pela morte. Até que um dia ele fica sabendo que Jesus de Nazaré estava passando pela Galileia. A esperança reacendeu no seu coração. E o que ele fez? Ele rompeu o bloqueio, porque ele tinha que ficar no bloqueio. Ele tinha que ficar isolado. Então ele rompe esse bloqueio da aldeia, esgueira-se pelas ruas e ele se prostra aos pés de Jesus. Então ele viu na pessoa de Jesus a sua última chance de cura, a sua última chance de libertação para aquela doença terrível que estava sobre ele. E ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo e não quis nem saber dos procedimentos que tinham naquela época para ele, do que os judeus colocavam para ele, de ter que ficar isolado, de não poder se aproximar. Ele não quis saber disso. Ele partiu para encontrar com Cristo. Ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Hoje é o dia de você vir ao encontro de Jesus. Hoje é o dia. Se tem alguma coisa te bloqueando, se tem alguma coisa te dizendo para não se achegar a Jesus, vença isso hoje e se achegue a Jesus. A gente está vivendo no tempo da graça. Ele ainda está passeando aqui. Nós temos esse acesso a Jesus. É o tempo que ele diz: vem até mim. Hoje é o tempo. Então, se tem alguma coisa te bloqueando, social, espiritual, de não se aproximar de Jesus, vença isso hoje. A gente vê a atitude de Jesus. Qual seria a atitude natural de um judeu vendo um leproso se aproximar? O leproso, ele receberia pedradas. Então, um judeu, em situação normal, vendo um leproso se aproximar, ele mandaria pedradas nesse leproso para que ele se afastasse. Ninguém queria ter um leproso próximo. Os estudos dizem que eles tinham que manter no mínimo 1,5 metros de distância. E se tivesse ventando, eles tinham que ficar mais distantes ainda. A distância teria que ser aumentada. Então, uma atitude normal dos judeus seria atirar pedras nesse leproso. Ele estava infringindo a lei, o leproso infringiu uma lei, pois ele era impuro e não podia sair do isolamento, ele sabia que tinha que ficar isolado. Mas Jesus sente compaixão dele. Jesus toca-o, cura-o e devolve à sua família, restaurando-lhe
a dignidade da vida. Esse incidente é um exemplo da solene e sombria condição humana afetada pela doença mortal do pecado. Também é um retrato da compaixão e do poder absoluto de Jesus para curar e salvar. Então, como eu disse no início, a lepra pode ser distante em termos de doença física, mas ela retrata a condição do pecador miserável, machucado, ferido, que somente pode ser restaurado por Jesus. Essa é a mensagem principal. Então, o comparativo da lepra é para ser feito com comparativo ao pecado. Isso é o principal nesse texto. Então, a nossa situação de pecado só pode ser restaurada em um único nome, em uma única pessoa, que é a pessoa de Jesus. A única esperança para o seu pecado, para o meu pecado, é Jesus. A única, não existe outra esperança. Que isso fique claro para você. Que isso fique claro como água cristalina. Só Jesus é a esperança para te limpar, para nos limpar completamente. Dr. Lucas, que era médico, ele usa uma linguagem mais precisa e diz que esse camarada, ele estava coberto de lepra. O mal já havia avançado. A lepra, ela é uma doença insidiosa, repulsiva, lenta, progressiva, grave e incurável. Ela geralmente começa com uma dor em certas áreas do corpo. A seguir vem a dormência na pele. E nessas partes ela perde a cor original. Fica saliente, lustrosa e escamosa. A lepra vem de lepros, do verbo lepien, que significa descascar. Um leproso, então, é alguém com a pele descascando. Naquela época foram registrados em torno de 72 sintomas de lepra, 72 possíveis casos de lepra, que tantos podiam ser curáveis ou incuráveis. À medida que a enfermidade se agravava, as partes salientes se transformavam em chagas, em feridas, feias, muito feias, e úlceras provocadas pela insuficiência do curso sanguíneo, ou seja, o sangue parava de circular ali. A pele em torno dos olhos e orelhas começava a formar protuberâncias e inchações, e o rosto da pessoa parecia um rosto de leão. Os dedos caem ou são absorvidos, os dedos dos pés também eram afetados, as sobrancelhas e pestanas caíam, e assim pôde-se ver que a pessoa estava num estado miserável de lepra. Com um toque do dedo é possível também sentir. Pelo olfato é possível perceber, pois o leproso emite um odor repugnante. Repugnante. As pessoas não conseguiam ficar próximas a quem tinha lepra. Além de visualmente falando, era algo feio, ver as chagas, ver os dedos que caíram, ver as feridas em todo o corpo, o cheiro que vinha. Naturalmente, a pessoa não tinha prazer em estar vendo um leproso próximo. A voz do leproso adquire certa aspereza e a garganta dele se torna rouca. Então, a voz do leproso, ela tende a ser uma voz rouca. Então, meus irmãos, meus amigos, não é possível não só sentir, ver e cheirar o leproso, mas também ouvir sua voz fanhosa. Todos os sentidos de uma pessoa sadia captam a presença do leproso. A lepra transforma
os enfermos em uma carcaça repulsiva. O leproso, ele era considerado um morto-vivo. A cura da lepra era considerada uma ressurreição. Só Deus podia curar um leproso. Está lá em 2 Reis 5:7. A lepra era a pior enfermidade daquele mundo, a mais temida, a mais sofrida, a de consequências mais graves. E a lepra, ela era considerada um símbolo da ira de Deus contra o pecado. Então, além de estar sofrendo aquilo tudo, além de estar sofrendo toda aquela enfermidade no corpo, na alma, no espírito, além de estar afastado da sociedade, além de ser considerado sujo, mal cheiroso, ninguém queria por perto, a lepra passava essa imagem de castigo de Deus, de ira de Deus contra o pecado. A pessoa se sentia o pior homem do mundo. Era considerado um castigo de Deus. Ela foi infligida para punir rebelião em Miriam, a mentira de Geazi, o orgulho de Uzias. Então ela vinha como castigo, tiveram exemplos disso, e ficou estigmatizada como sendo algo por causa de pecado. Então ela era vista como um símbolo da ira de Deus. Então, trazendo para o comparativo da lepra, né, com o pecado, a gente pode ver várias características. A lepra, assim como o pecado, é mais profundo que a pele. A lepra não ataca meramente a pele, mas também ataca o sangue, a carne, os ossos, até o paciente começar a perder as extremidades do corpo. Semelhantemente, o pecado não é algo superficial. A Bíblia fala de total depravação. Total depravação. Ele procede do coração, o pecado nasce no nosso coração e contamina todo o nosso corpo. Todos os nossos sentidos e faculdades foram afetados pelo pecado. O pecado atinge mente, coração e a nossa vontade. O pecado atinge pensamentos, palavras, desejos, consciência e a alma. Então, assim como a lepra, o pecado destrói o ser humano. Não fica só na superfície. Ele destrói, saindo do coração para todo o teu ser, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Nada de bom há em nós, nada de bom havia em nós. Nada prestava. Como aquele texto de Jó, chagas dos pés à cabeça. Não tem uma parte do ser humano que é boa. O ser humano é caído, é corrompido em Adão, está estragado em Adão, totalmente. Totalmente. Então, assim como a lepra, o pecado atinge todo o nosso ser. Assim como a lepra separa, o pecado também nos separa. Como assim? O impacto social causado pela lepra era maior do que seus problemas físicos. Ou seja, uma pessoa com um atestado de lepra, ele tinha que estar afastado. O afastamento social machucava mais que a parte física. Você viver afastado, a gente está vendo isso agora com a Covid. O ficar afastado é muito ruim. O ficar isolado é muito ruim, ficar longe das pessoas que a gente ama, ficar longe de estar em comunhão, como a gente está sentindo falta disso agora. Uma das consequências da Covid, além da parte física, é a parte emocional, a parte de psique, de depressão. Isso vão ser as consequências daqui para frente da Covid. Então, o isolamento, ele causa isso.
O isolamento nos separa, nos afasta daqueles que a gente ama. Então a lepra afligia física e moralmente, pois os leprosos tinham que enfrentar a separação de seus queridos e o isolamento da sociedade. Então eles tinham que viver em vales de leprosos. Onde eles ficam? Ficam nos vales dos leprosos. Um lugar estigmatizado como o lugar onde ficam os leprosos, destinados para eles. Como eu disse anteriormente, a distância mínima era de 1,5 metro que a gente tinha que manter de um leproso. Então, se ventasse, tinha que ficar mais longe ainda. As pessoas jogavam pedras para forçá-los a ficar longe. Não podiam frequentar a sinagoga, tinham que viver numa colônia ou numa caverna. Todo contato humano era proibido. A lei de Moisés proibia terminantemente a um leproso se aproximar de qualquer pessoa. E quando ele precisava se aproximar, ele tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. Ele tinha que se identificar como imundo para os outros. Que situação, irmãos, que situação. Você se chega e você tem que falar: olha, um imundo está chegando, se afastem. Se afastem de mim porque eu estou sujo, porque eu estou contaminado. Mas essa era a lei, ele tinha que fazer isso, a fim de que ninguém dele se aproximasse. As vestes do leproso serão rasgadas e os seus cabelos desgrenhados. Cobrirá o bigode e ele clamará: imundo, imundo. Está lá em Levíticos 13:45. Assim é o pecado. Ele separa o homem de Deus. Isaías 59 diz: mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É uma analogia perfeita a lepra com o pecado. O pecado nos separa de Deus. Então, se você ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, você se encontra num estado de lepra espiritual. O homem separado de Deus, ele continua num estado de imundícia do pecado. E só há um caminho, que é Jesus Cristo. Não há mais ninguém que possa nos purificar dos nossos pecados. Não há ninguém, não há nenhum outro nome, não há ninguém. Se te apresentaram outras alternativas, elas são mentirosas. Não há outra alternativa para o pecado a não ser o sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo derramado na cruz. Não há outro caminho. O pecado separa o homem de Deus, do próximo, através de ódio, mágoa, ressentimento, e de si mesmo. O pecado nos separa de nós mesmos, através de complexos, culpas e autoestima baixa. O pecado causa isso em nós. Achamos que não temos condições, ele não vai nos aceitar, fazemos tantas coisas erradas, a gente começa a se sentir culpado. Mas eu quero te dizer, para você ser como aquele leproso, vencer isso e vir ao encontro de Jesus. Por mais que te digam o contrário, por mais que te digam que você está sujo, por mais que te digam que você está em pecado, por mais que te digam que eles não vão te aceitar, Jesus vai te aceitar, da forma que você aparecer na frente dele, pedindo socorro, pedindo para que ele te purifique. Porque o estado de um homem sem Jesus é de lepra espiritual. Há tempo para cura, o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo da sua restauração é agora. A lepra,
ela insensibiliza. O Novo Testamento traz 2 tipos de lepra. Lepra nodular ou tubercular. Começa com dores nas juntas, nódulos avermelhados e escuros. A pele torna-se rugosa, cartilagens começam a necrosar, os pés e mãos ficam ulcerados e o corpo deformado. E tem a lepra anestésica, afeta as extremidades nervosas, a área afetada perde a sensibilidade, o paciente só descobria que estava doente quando sofria uma queimadura e não sentia dores. Com o avanço da doença, as cartilagens iam sendo necrosadas e o paciente perdia os dedos das mãos e dos pés. A lepra atinge as células nervosas e deixa o doente insensível. Isso se assemelha a quê, irmãos? O pecado, ele anestesia e calcifica o coração, cauteriza a consciência e mortifica a alma. A gente faz uma coisa errada hoje, de repente sentiu algo naquele momento, passa um período curto, se a misericórdia de Deus não for na sua vida, o temor do Senhor não estiver presente, nós vamos fazer de novo. E vamos achando que não tem consequências, e vamos achando que não está ferindo ninguém, e vamos achando que aquela situação é normal. A palavra de Deus fala que um abismo vai chamando outro abismo, porque você não consegue perceber por si só o que o pecado está fazendo com a sua vida, o que o pecado faz com as nossas vidas. Vai te deixando insensível. Como algumas entrevistas com alguns matadores de aluguel, uma entrevista que eu me recordo, ele disse: olha, matar o primeiro foi difícil. Depois, é só me dar o nome ou me dar uma foto. Você via aquele homem falando de matar uma pessoa como algo mais normal do mundo. E isso está aí na nossa realidade. Grandes roubos começaram com roubos pequenos, com certeza. Ninguém partiu para roubar um banco se ele não roubou algo, uma bala, se ele não tirou algo de um coleguinha na escola. Então, a gente vai fazendo carreira no pecado. E o pecado deixa a gente insensível. O pecado calcifica o coração. Como a lepra, o pecado é progressivo. Aí tem aquele exemplo, né, do sapo num caldeirão de água, né? Levado ao fogo, o sapo vai se adaptando à temperatura da água e acaba morrendo queimado. Assim somos nós, com o pecado. Assim somos nós. O pecado te insensibiliza, nos insensibiliza. A lepra, também como pecado, ela deixa marcas. A lepra degenera, deforma, deixa terríveis marcas e cicatrizes. Ela atinge olhos, ouvidos e nariz. O pecado também deixa marcas no corpo, doenças. Deixa na alma culpa, medo. O pecado deixa marca na família, divórcio, violência, feminicídio, estupros. Quantas famílias onde o pecado entrou e assolou tudo. Quantas vidas onde o pecado entrou e arrebentou aquele homem. Com a droga, com o álcool, com a prostituição, com jogos de azar. Quantas gentes destruídas, quantas famílias destruídas. E quanta insensibilidade, que a pessoa por si só, ela
não consegue sair dessa situação. Não consegue. Sem Cristo não consegue. A lepra, o pecado, contamina. A lepra é contagiosa. Ela se espalha. O leproso precisava ser isolado, então. Ao contrário, ele transmitiria a doença para outras pessoas. O pecado também é contagioso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Está lá em 1 Coríntios 5, 6. O pecado é como uma jiboia domesticada. Um dia essa serpente vai esmagar os ossos do domesticador. A Bíblia fala que no início parece doce o pecado, né? Depois ele amarga como fel. No início parece bom, parece gostoso, mas depois ele amarga como fel. E ele contamina onde você está. Ele influencia outras pessoas. Ele influencia o seu ambiente. Ele contamina. Ele espalha. Maus exemplos espalham. Maus comportamentos espalham. O pecado contamina todo um lugar. Todo um lugar. A lepra e o pecado deixa a pessoa impura. É a sexta característica da lepra. A lepra era uma doença física e social. Ela deixava a pessoa impura, banido do templo, da sinagoga, do culto. Um leproso não podia entrar na igreja, não podia entrar no templo. O leproso ele tinha que carregar um sino no pescoço. Ele tinha que ter esse sininho e além do que a gente disse, de gritar que ele estava imundo. Tem aquela passagem dos 10 leprosos curados por Jesus, gritaram de longe pedindo ajuda. Está lá em Lucas 17, 13. Esses leprosos, 10 leprosos, eles não se aproximaram de Jesus. Eles gritaram de longe. Foram mais obedientes que o outro leproso. O pecado também deixa o homem impuro. Nossa justiça, aos olhos de Deus, não passa de trapos de imundícias. Nós somos como o imundo. Então está lá em Isaías 64, versículo 6. Fala assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, no início fala, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Você pode estar ouvindo hoje esse estudo e falar, eu sou uma boa pessoa, eu procuro fazer isso ou aquilo, eu não atrapalho a vida de ninguém, mas a palavra de Deus fala que não tem justo. Tudo que a gente faz está marcado pela injustiça. É como um trapo de imundícia. Você, eu, os pastores, bispos, padres, ninguém consegue se justificar por conta própria. Só através de Cristo. Que isso fique bem claro. A situação sem Cristo é de lepra espiritual. A situação sem Cristo é de imundícia. A situação sem Cristo é de impureza. Não há nada nem ninguém que possa nos purificar a não ser Jesus. A nossa justiça é trapo de imundícia. Não há um justo sequer, ninguém na face da terra, justo, sem ter passado por Cristo Jesus.
A outra característica da lepra, assim como o pecado, a lepra mata. Ela deformava e destruía as pessoas aos poucos. Perdiam os membros, ficando chagadas, mal cheirosas e acabavam morrendo na solidão. Um leproso era como um morto-vivo. O pecado mata. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que eu merecia, o que você merecia, pelo seu pecado, é a morte. Era uma lepra que se progredia e te levaria à morte. Isso era o que a gente merecia. O salário pelo nosso pecado é a morte. A vantagem da lepra é que ela só atingia alguns. O pecado, irmãos, atingiu a todos, sem exceção. Todos, sem uma sequer exceção. A lepra só destrói o corpo e a alma. A lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado separa de Deus no tempo e na eternidade. Essa é a consequência mais séria do pecado. Talvez hoje, a pessoa que ainda está impura, não teve o contato com Cristo, não sente tanto, porque ela está desfrutando, nós estamos desfrutando de coisas tão boas, da presença de Deus aqui. A chuva cai sobre maus e bons, sobre justos e injustos. A gente está sentindo Deus aqui. A diferença é que uma partida deste mundo sem o lavar regenerador de Cristo vai nos colocar numa situação de separação eterna de Deus. Eterna de Deus. Por isso que hoje é o dia da purificação. Hoje é o dia do encontro pessoal com Cristo. Hoje é o dia da sua junção novamente com Cristo, da nossa comunhão com Ele, da purificação, do perdão e da certeza de que, quando partirmos, estaremos com Ele na glória. Então, a lepra, em relação ao pecado, ela tinha uma certa vantagem. Porque o pecado vai nos separar completamente de Deus. Completamente, no tempo e na eternidade. Então, essas foram as características da lepra comparada ao pecado. Agora eu queria passar com os irmãos as atitudes do leproso. Quais foram as atitudes desse leproso? Está lá no versículo 40, que ele demonstrou muita determinação. Esse leproso, ele vence o medo, o autodesprezo, os complexos, o repúdio das pessoas. Ele venceu os embargos, os embaraços da lei. Ele sai do leprosário, ele sai da caverna da morte. Ele venceu a revolta, a dor, a mágoa, a solidão, a frustração, a desesperança. Ele venceu os mimimis da vida. Ele venceu. Ele rompeu a zona de proteção que os sadios se cercaram. Quando ele surgia, os lugares ficaram vazios. E ele viu, na sua atitude, que Jesus não fugiu. Jesus o deixou aproximar. O leproso foi até Jesus. Ele entendeu a vinda de Jesus. Ele levou a causa perdida a Jesus. Ele se aproximou tanto ao ponto de Jesus poder tocá-lo. Esse leproso não se escondeu, mas correu em direção a Jesus. Não corra de Deus. Corra para Ele hoje.
Não fuja de Jesus. Proste-se aos seus pés hoje. Ele faz o convite hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite hoje. Esse convite está valendo hoje. Até agora, 11h44 da manhã, esse convite está valendo. Se Jesus não voltar agora às 11h45, esse convite ainda está valendo. Vinde a mim, esse convite vale até a hora que Jesus aparecer, na sua segunda vinda. Esse convite está valendo. A vinda dele é repentina, diz a palavra, pode ser a qualquer hora. Aproveite o convite é feito agora. Mais uma vez você está escutando esse convite. Mais uma vez esse convite está sendo falado aqui em vários lugares no mundo. É o tempo da graça, é o tempo que o convite está valendo. O convite está válido ainda. O leproso furou o bloqueio, fez o que não era comum fazer, contrariou os clichês sociais e quebrou paradigmas, dispôs a enfrentar o desprezo, gritaria ou pedrada da multidão, rompeu a decretação do fracasso imposto pela vida, estava fadado à morte. Esse leproso estava fadado à morte, assim como eu estava fadado à morte, como todos aqueles pecadores estavam fadados à morte. Todo pecador está fadado à morte, ao abandono, ao opróbrio, à caverna, ao leprosário. Contudo, ele se levantou e foi ao Salvador. Ele esperou contra a esperança e não desanimou. É isso que a gente precisa fazer hoje. Sai da zona de conforto. Não tenha medo com o que vão falar. Não tenha medo das críticas. Não tenha medo de não ser aceito. Você será aceito. Ninguém vai te tampar pedra. Ninguém vai tampar pedra. O que Jesus quer é que você se aproxime hoje. Ele quer que a gente se aproxime hoje. Se um dia você já esteve perto de Jesus, já teve esse contato com Jesus, volte. Hoje é o tempo de voltar. Hoje é o tempo de se achegar. Segunda atitude do leproso, ele demonstrou profunda humildade. Ele se ajoelhou, prostrou-se com o rosto em terra e adorou o Senhor. Ele reconheceu a majestade e o poder de Jesus e o chamou de Senhor. Ele demonstrou que tinha a necessidade, não apenas de cura, mas do próprio Senhor. Então, qual é a mensagem? O que Jesus quer é pessoas que venham para a cura completa, corpo, alma e espírito, mas para o reconhecimento do senhorio dele sobre as nossas vidas. O reconhecimento de que o Senhor é o Senhor da sua vida, isso é o mais importante hoje. O reconhecimento de que sem Ele você está perdido é mais importante do que qualquer cura, do que qualquer resolução de problema. Às vezes a gente vem a Jesus para resolver um problema e depois vai embora. Quantos casos de pessoas que vêm até Jesus, recebe uma bênção. Quando a gente vivia lá em Minas, certa vez foi um rapaz na nossa igreja lá, só contando um exemplo, ele precisava fazer uma cirurgia no coração, estava muito preocupado, alguém falou de Jesus para ele, ele foi, começou a frequentar as reuniões, pediu oração, a igreja inteira orou por ele. Ele fez a cirurgia delicadíssima no coração, foi bem sucedida a cirurgia, ele teve o coração restaurado, o problema resolvido, e depois ele foi embora. Ele foi embora. E toda a igreja ficou bem triste, porque achou que através daquela cirurgia, através daquele problema do coração,
ele fosse reconhecer Jesus como seu Senhor. E hoje, hoje, dia 10 de janeiro, eu não tenho notícia dele. Eu espero mesmo que ele tenha tido a oportunidade de, além de ter reconhecido a cura, né, no seu coração, um problema sério, ele tenha reconhecido Jesus como Salvador da vida dele, que é o mais importante. Então, aquele leproso, ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele reconhece o Senhor da vida dele. E ele o adora, mais sabendo quem era Jesus do que o que ele havia feito por ele. Esse é um encontro que transforma completamente. Ele demonstrou profunda humildade. Ele também demonstrou genuína fé. Ele aproximou sem dúvidas, sem nenhuma dúvida, mas cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Sabia que para Jesus não há impossível. Ele creu e confessou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Irmãos, a fé vê o invisível, a fé toca o intangível e torna possível o impossível. Pela fé, pisamos o terreno dos milagres, vivemos o sobrenatural, podemos ver a glória de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Peça a Deus fé, e Ele vai te conceder fé. Fé para crer em Jesus. A fé é um dom dele. Nem a fé nós temos. A fé Deus nos dá para nós acreditarmos. Para nós acreditarmos na vida de Cristo, para nós acreditarmos no que está escrito aqui. Para nós acreditarmos nessa história maravilhosa desse encontro com o leproso. É só através de fé. Então, peça a Deus fé. E Ele vai te conceder fé para crer em Jesus como seu Salvador. Quarta característica dele, ele demonstrou plena submissão. Um leproso não exigiu nada, né? Hoje a gente está no Evangelho que manda você decretar. Decreta a tua vitória. Decreta, você tem autoridade para decretar. E esse leproso, ele não decreta nada. Ele suplica com fervor. Ele roga. Ele não reivindica direito. Ele clama por misericórdia. Ele não impõe seu querer, mas ele demonstra, irmãos e amigos, plena submissão à vontade soberana de Jesus. Ele fala: se quiseres, Senhor, pode purificar-me. Ele não decretou nada a Jesus. Total submissão a Jesus. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar. Nós não estamos em condições, enquanto pecadores, sem estar regenerados, nós não temos nenhuma autoridade para decretar. Toda a vontade é de Deus. A gente pede que Ele faça a sua vontade na nossa vida. As atitudes de Jesus agora, no versículo 41, Jesus mostra uma profunda compaixão. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero, fica limpo. Isso revela, irmãos, às vezes a gente não entende a natureza humana de Jesus. Jesus precisava ter vindo, e da forma que ele veio, como homem, 100% homem. Jesus precisava entender a nossa situação física, emocional, completamente. Então ele era como um de nós. Não tenha dúvida disso.
Até para me entender, até para te entender, Jesus precisava estar nesse corpo nosso. Então Jesus veio numa natureza humana, sim. Até hoje ele está na natureza humana, sim. Ele nunca mais saiu e sairá dessa natureza humana. Então, quando nós chegarmos lá, ele vai nos entender completamente, porque ele passou por tudo que nós passamos, só que sem pecado. Essa é a diferença principal. Jesus esteve nessa natureza humana, está nessa natureza humana sem pecado. 100% homem, 100% Deus. Sofria como nós. Na verdade, é que ele não possuía pecado. Está lá em Hebreus 2, versículo 18. Hebreus 2, 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus foi tentado da forma que nós somos tentados. Então ele é poderoso, ele entende o que nós estamos vivendo aqui. E ele é poderoso para nos socorrer, porque ele te entende. Ele sabe exatamente como a gente pensa, como a gente sente. Por isso ele precisava de estar como homem. Prova disso, ele era passível de morrer, sendo descendente da mulher. Ele carregou sobre si a maldição de todos nós. Até o corpo de Jesus era sujeito às limitações do pecado. Por isso ele era passível de morrer. Nesse estado de humanidade, Jesus conhecia o coração humano como nenhum outro. Está lá em João 2, 25. Está escrito assim: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabe o que é a natureza humana. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Jesus sente a miséria e a dor de cada um dos seus. Jesus é a disposição poderosa de Deus para ajudar. Em Jesus, Deus fez uma ponte entre ele e os excluídos. A cruz de Jesus é a maior prova de compaixão de Deus para com a humanidade. A maior prova, não há outra prova. É a prova mais valiosa de compaixão. É a morte de Jesus na cruz. Essa compaixão que Jesus teve do leproso é a compaixão de Jesus na cruz por nós. É a única forma de nos religar a Deus, é através de Jesus. Não há outra forma de purificação e de religar a Deus não sendo em Jesus. Em vez de pegar pedra, Jesus tem compaixão do leproso. Jesus não o expulsa da presença. Jesus sente amor por ele, não sentiu náuseas. Todos tinham medo dele e fugiam com náuseas. Mas Jesus compadeceu e tocou. Jesus vê o seu interior. Jesus não considera ninguém indigno, quer leproso, cego, surdo, paralítico. Ele veio ao mundo para ajudar, curar e salvar.
Mesmo que todos o rejeitem, Jesus se compadece. E pode estar certo, meu amigo, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu problema, Ele sabe sua dor, Ele sabe sua angústia, seus medos, Ele não o escorraça. Ele nos conhece. Ele nos conhece. Sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, sabe das nossas chagas, sabe dos nossos pecados, sabe de tudo, não tem como esconder. Eu consigo esconder, Jesus não consegue. Jesus consegue ver o meu íntimo. Talvez eu esconda de um irmão, talvez você esconda de outro irmão, mas Jesus vê o teu interior, como Ele nos conhece. Então, Jesus ter vindo em forma de homem, não tem como a gente chegar na frente dele com desculpas esfarrapadas, porque Ele passou por isso. Então, até para falar, olha, espera aí, eu passei por isso, eu venci isso. Eu sei. E também para te reconhecer, quando você precisar da ajuda dele, ele vai saber, ele vai entender perfeitamente o que você está passando nesse momento. O que eu estou passando nesse momento. Ele me conhece, ele te conhece. E ele jamais vai te escorraçar da presença dele. Jamais. Enquanto estivermos nesse momento do convite. Isso é muito importante. Porque depois no julgamento, no juízo, aí não tem mais jeito. O momento do perdão é agora. O momento de religar é agora. O momento de se lavar é agora. É o momento em que ele ainda não veio julgar. É o momento que ele ainda está aí para restaurar. Esse é o momento, aproveita a chance. Aproveitemos a chance do momento da limpeza da alma, do corpo, do espírito em Cristo Jesus. Segunda característica, Jesus estende a mão. Geralmente, quando estendiam a mão para o leproso, era para jogar pedra para ele. Jesus age de forma totalmente contrária ao dos pecadores, como nós agiríamos. Às vezes uma pessoa aqui na nossa direção está precisando de ajuda, a gente vai atravessar a calçada. Sabe que ele está precisando de ajuda. Sabe que está na necessidade. Vê caído no chão, passo longe. Quantas vezes fazemos isso? Jesus faz totalmente o contrário. O leproso vem, ele estende a mão para o leproso, não para jogar pedra nele. Ele desafia todos os preconceitos ao estender a mão. Assim como ele fez com a gente. Um rei se despiu da sua majestade e veio fazer a vontade de Deus numa cruz. Não fugiu à sua responsabilidade, não fugiu ao que Deus quis que ele fizesse. Agiu de forma contrária ao que o homem faria. A gente quer o orgulho, a gente quer o poder. Jesus se esvaiu-se disso. Tomou forma humana para nos entender, para se doar. Isso é a maior prova de estender a mão. A cruz é a maior prova de estender mão, de tirar do fundo do poço. Não existe outra a não ser a cruz. E Jesus sabia que não tinha outra forma de fazer isso sem derramar sangue. E ele não correu. Ele estendeu, como ele sempre estende, ele procura, Deus procura o homem. O leproso não tinha nada a oferecer. Quantas vezes fugimos daqueles que não têm nada a nos dar?
Quantas vezes a gente foge daqueles que não são da nossa panelinha? O que é interessante, irmãos, no relacionamento dos pecadores com Jesus, ninguém pode acrescentar a ele coisa alguma. Jó 41:11 fala assim: quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jesus entra nesse relacionamento com a gente, com o leproso, sabendo que o leproso não tinha nada para dar a ele. Todas as nossas relações, a gente quer uma relação ganha-ganha, né? É famosa aí na administração. Eu me relaciono com você porque eu ganho, você ganha. Jesus não veio para a relação assim. O leproso não tinha nada para oferecer. Assim como eu não tenho nada, eu não tinha nada, você não tem nada, você não tinha nada para oferecer a Jesus. Que lhe agregasse valor, né? Então Jesus não veio para uma relação ganha-ganha. Aos olhos de Jesus, todos nós somos leprosos, porque não há ninguém de quem ele precise. Ao contrário, nós é que precisamos dele, totalmente dependentes dele, totalmente. Sem ele, nada podemos fazer, pois é dele que procede a vida. Nós somos apenas os ramos. E se a gente não tiver enxertado nele, esse ramo vai secar. Está lá em João 15:5. Nós somos os ramos. A outra característica foi um toque generoso de Jesus. Irmãos, Jesus podia ter curado ele sem ter tocado. Somente com as palavras de Jesus, Jesus podia ter administrado a cura verbal. Somente através do poder das suas palavras. Mas Jesus o toca, encosta nele. Quem tocasse um leproso, ele estaria cerimonialmente contaminado. Jesus não liga para isso. Quem tocasse um leproso também não podia prestar culto a Deus. E durante o tempo da purificação teria que ficar afastado do resto do povo. Até as roupas de quem tocasse um leproso eram consideradas contaminadas. Esse toque de Jesus quebra esse sistema todo. Porque o puro Jesus não ficou impuro porque tocou o leproso. E sim, ele purifica o impuro através do toque. Esse leproso precisava desse toque. Emocionalmente, ele dependia desse toque. Esse toque era muito importante para ele. Esse toque de Jesus sintetiza muito bem a obra vicária de Jesus. O pecador é sarado e o nosso mestre, ele leva sobre si os nossos pecados. Quando Jesus nos toca, o nosso pecado é colocado sobre ele. Hoje é o dia de você sentir o toque de Jesus. Hoje é o dia que Jesus ainda toca. Ele pode te tocar hoje, aonde você estiver agora. Peça a Ele no íntimo do seu coração: Jesus, me toca nesse momento. Me cura, me purifica, me limpa, me restaura. Me traz a comunhão novamente. Esse toque pode ser feito hoje, ainda é tempo de você tocar Jesus. E sentir o toque dele também na sua vida. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele, Jesus, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pelas feridas de Cristo fomos curados. Pelo sangue vertido na cruz fomos limpos. Aquele homem não sabia mais o que era um abraço. Aquele homem não sabia o que era um toque no ombro, um aperto de mão. Aquele homem tinha uma carência emocional muito grande. Jesus tocou a lepra. Jesus mostrou sua autoridade sobre a lei, sobre a enfermidade. Jesus curou as emoções do leproso antes de curar a sua enfermidade. O toque de Jesus curou a alma dele, a psique dele, a autoestima, a imagem destruída. Jesus pode tocar você também hoje. Basta um toque e ficaremos curados, libertos, purificados. Porque apesar das nossas mazelas, Ele não se afasta de nós. Creia nisso. Hoje é o dia. Hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia de se achegar a Jesus. Hoje é o dia de receber esse toque dele. O toque e a palavra trouxeram a cura completa. Jesus não faz o trabalho pela metade. A cura é completa. A restauração é completa. O milagre foi público, imediato e completo. Ele tinha que ir no sacerdote, para o sacerdote declará-lo limpo, mas só Jesus podia torná-lo limpo. A restauração que vem de Jesus é plena, imediata e pública. Essa é a restauração que vem de Jesus. Tem o testemunho necessário no versículo 44. Jesus fala assim, vai ao sacerdote, né? Olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. O sacerdote deveria legitimar o milagre, né? Por isso que ele deveria ir ao sacerdote para dar um testemunho ao povo. Precisamos testemunhar o que Jesus fez por nós. O testemunho desse milagre poderia gerar fé no coração dos líderes religiosos de Israel. Precisamos testemunhar o que Jesus fez na sua vida e na minha vida. Precisamos falar de Jesus aos outros. Precisamos mostrar esse amor de Jesus aos outros. Jesus fez uma grande advertência somente, porque Jesus estava com o propósito de percorrer as cidades, de pregar o Evangelho. Está lá em Lucas. Não, está lá no versículo 1, 31, no capítulo 1, 38 e 39. E Jesus tinha esse propósito. Jesus estava fugindo da busca por milagres, vista na multidão lá em Cafarnaum, no 1, 35 a 37. Então Jesus não queria só a busca de milagres. Jesus estava correndo disso. Então as pessoas só iam atrás dele para a busca de milagre. É o que às vezes muitas igrejas têm pregado somente cura, somente através de busca de milagre. Essa não é a mensagem que a gente tem visto, que a gente vê na palavra de Deus, que a gente viu hoje. Jesus quer a restauração completa, é o senhorio completo da sua vida. Aí ele deu uma ordem expressa, não digas nada a ninguém. Por que ele deu essa ordem? Porque sua campanha na Galileia era evangelística e não uma cruzada de milagres.
Jesus não queria ser conhecido apenas como um operador de milagres, porque ele veio buscar o perdido, remir os homens de seus pecados, e não apenas para curar as suas enfermidades. Então, o Jesus que a gente apresenta hoje, o Jesus da palavra, é um Jesus de restauração completa, é um Jesus que quer curar a sua alma, quer te resgatar para Deus novamente. É a restauração completa. Não é só levantar de uma cadeira de roda, tirar a muleta. Jesus quer a restauração completa da tua alma. É a religação completa a Deus. Então, a mensagem de restauração de Jesus é genuína, o evangelho é genuíno. E Jesus também não queria despertar a oposição dos líderes. Os líderes judeus tinham inveja de Jesus e queriam se levantar contra ele. Então ele fala, olha, não fala com ninguém, só fala com o sacerdote. O leproso, ele desobedece. A gente até entende a alegria que ele estava no coração. Eu lendo o texto, como humano, eu entendo que ele saiu radiante falando para todo mundo. Então, mas de uma certa forma, ele desobedece a Cristo. O que isso revela? Se a gente não vigiar, a gente precisa obedecer a Cristo. A obediência precisa ser uma marca nossa, daqueles restaurados. Jesus falou para ele não divulgar. Ele divulgou, isso atrapalhou um pouco. A desobediência dele não é condenável, mas o que produziu? No 1:45, a ponto de Jesus não mais poder entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, de toda parte vinham ter com ele. Lógico que isso não fugia ao que Jesus já sabia que ia acontecer. Mas a desobediência, ela tem suas consequências, né? O entusiasmo daquele homem prejudicou a campanha evangelística de Jesus. A apresentação de Jesus nas sinagogas das províncias foi interrompida. Em contrapartida, qual é a nossa desobediência hoje? Hoje nós estamos autorizados a falar desse evangelho. Hoje nós estamos autorizados a falar dos milagres de Jesus, do que Jesus fez na nossa vida. E quantas vezes nos calamos? Quantas vezes desobedecemos? A gente desobedece da mesma forma que o leproso desobedeceu, falando muito feliz, mas em contrapartida ele atrapalha a tarefa de Jesus ali. E Jesus nos manda falar e hoje a gente tem se calado. Então é uma desobediência da mesma forma, né? Então não desobedeçamos nos dias de hoje. Vamos falar do evangelho. Vamos falar desse amor que cura, desse amor que liberta, desse amor que restaura. Não nos cansemos de falar disso. Não nos cansemos de falar. Tem pessoas sofrendo. Não vamos desobedecer. Não vamos desobedecer a palavra, a ordem de Cristo, que é anunciar o evangelho a toda criatura. Hoje é o momento de anunciarmos. Chegará uma hora que não falaremos mais, ou seremos proibidos de falar, ou seremos punidos se falarmos. Vamos usar o tempo de hoje para falar do evangelho. Vamos obedecer falando, ao invés de nos calar. Concluindo, irmãos e amigos, Jesus curou o leproso, física, emocional, social, espiritualmente. O leproso recobrou sua saúde e dignidade. O leproso foi reintegrado à sua família, à sinagoga e ao convívio social. Deixou de ser impuro, tornou-se aceito. Jesus continua curando enfermos, limpando os impuros, restaurando a dignidade daqueles que estão com a esperança morta. Hoje, novamente, é o dia de vir a Jesus. Coloque suas causas aos seus pés. Ela pode estar perdida para os homens,
mas o Senhor Jesus é o Senhor das causas perdidas. Ele pode restaurar a sua vida, casamento, família e fazer de você, fazer de mim, fazer de todos aqueles que reconhecem que dependem dele, um milagre. Fazer da nossa vida um milagre. Uma vida restaurada. Uma vida limpa, purificada. Uma vida que vai gozar da presença de Jesus eternamente. Embora ainda nesse corpo, embora ainda sob as consequências do pecado, mas já limpo, restaurado, os pecados passados perdoados, os pecados de hoje perdoados, os pecados de amanhã perdoados, em Cristo, somente nele. Não há tranquilidade maior do que essa. Não há benefício maior do que esse. Não há alegria maior do que essa. Salvação completa em Cristo Jesus. É o nosso desejo para o seu coração, para o coração de todos aqueles que nos escutam nesta manhã, para a honra e glória do Senhor Jesus, para o seu bem, para a sua felicidade, para a tua alegria completa, ser completa ainda nesse mundo, visando a glória futura em Cristo. Que Ele nos abençoe, no nome dEle. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela restauração completa desse leproso. Esse leproso me simboliza. Esse leproso nos simboliza. Esse leproso, Senhor, simboliza a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa falha, a nossa doença, a nossa enfermidade de alma, a nossa depravação total, que precisa ser restaurada em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque já tivemos esse encontro contigo, Senhor. Muito obrigado, porque muitos que me escutaram nessa manhã já tiveram esse encontro precioso com Cristo. E aqueles que ainda não tiveram, Senhor, que Tu completes no coração deles essa mensagem, Senhor. Incomoda, haja com Teu Espírito Santo. Ó Deus, é um momento da graça ainda, é um momento que as portas estão abertas, é um momento do convite ainda é válido, vinde, vinde, traz as suas cargas, traz os seus pecados, e eu vos sararei, te farei mais alvo que a neve. Esse é o momento da limpeza, essa é a oportunidade da limpeza. Toca no coração daqueles que ainda estão precisando dessa limpeza. Ó Deus, só em Jesus, só no sangue de Jesus podemos ser limpos. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, o Senhor não nos olha para as nossas falhas. O Senhor nos vê através do sangue de Cristo. Abençoe a vida de cada um. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus servos. Ó Deus, e nos dê sede de falar desse evangelho sempre àqueles que estão precisando. Em nome de Jesus. Amém.